Oh, ok, aqui o Atlas, o corpo humano. Estava falando ontem sobre o Paulo Leite, doutor, ligado à fisiologia do exercício, os campos aplicados, ali da 1980 a 1993, ali, umas edições importantes. Aqui o Atlas do Corpo Humano, um guia definitivo para o conhecimento bem básico, nos coloca fatores importantes. Por exemplo, eu aqui, eu estava jogando hoje com aquelas joelheiras ligado à mobilidade, ou seja, articular, vai ajudar quando você faz um agachamento, nos campos, eu estava falando sobre os capilares, exercícios consecutivos que relacionam o miocárdio, ok? Então, o que ocorre? Quando eu falo a parte superior, ela também faz parte da parte inferior. Os dois se associam. É lógico que eu faço uma tração com o braço, algum movimento de marcação, vai haver um deslocamento e eu vou precisar. E quando eu tenho um tipo assim, por exemplo, esse braço aqui, tem um tipo de deficiência, alguma coisa assim que houve acidente, assim, ou seja, eu coloco uma braçadeira, cotoveleira aqui, cotoveleira ortopédica. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma coisa diferente hoje. Eu sempre colocava no joelho. Aí eu peguei, tirei uma parte do meu joelho, uma joelheira, e adaptei aqui, né? Vai ficar tipo uma proteção. Fica bom, porque às vezes fica visível, você tem a proteção relacionada à percepção do que vem a conceber diante do jogo. Os campos concebíveis relacionados ao jogo. E quando nós falamos sobre o Atlas aqui, ele é bem sucinto e objetivo. Fala a divisão do corpo humano aos membros, né, que são divididos membros superiores e membros inferiores. A caixa torácica, eu falei que o próprio ombro, estava malhando o ombro tempos atrás, falei que o ombro é uma mãe que nós nunca tivemos. Mesmo por algumas em questões de que acontecem, lesões, edemas, que eu expliquei. Então, a caixa torácica, os ombros, o braço, o antebraço e as mãos. Que faz ligada ali também a questão da veia jugular, né? As veias coronarianas e o corpo humano e as suas funções, ligado também à nutrição, né? Ligado à respiração, digestão, circulação, excreção, e esses fatos ligados à função da relação. Um encontro, o homem com a si mesmo relaciona fatores que venham a ser importantes e responsáveis entre o meio ambiente, funções de reprodução, há produções que ocorrem, nós colocamos a palavra A, essa sigla A ou O, que destaca o E, ligado aos campos de explorativos. Somos uma farmácia. Tempo atrás já falei sobre as questões de algumas sequelas ligadas ao tronco aqui, região do parte encefálica. Então o ser humano, ele é movido ao movimento, né? Estava falando sobre a questão do processo arteriovenótico espasmos, né? Que é um movimento muitas vezes exagerado. Não é aquela abordagem de Hill, ligada à abordagem libertatória, mas ele coloca colocações. Não podemos ter liberdade em excesso, né? Nós temos que ter um controle motor. Por isso que é bom ter o esporte por meio de terapia que venha ocupar a sequência diária, a frequência, o lugar e a existência. Esses elos fundamentais. Então, a máquina da vida, o corpo humano, ele é uma máquina, né, que colocamos de locomoção, né? Lembramos do termo locomotiva, o trem. Ok? Olha o trem. Vamos, por respeito a alguns religiosos, algumas questões também de Paulo Coelho, que eu falo que ele cita, que eu gosto que você citava ele para alguns alunos em questões de Enem na época, que Paulo Coelho fala que a pessoa que faz de vítima ele é orgulhoso. Não estou fazendo de vítima. Tem alguns provérbios do Paulo Coelho. Aí lembramos do Raul Seixas, né? Ele fala, olha o trem. Então, são uma locomotiva, olha o trem. Então, olha o trem é o quê? Olha a pesquisa aí, olha a pesquisa aí. Então, é lógico que
Ele fala o negócio de que eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu já vi pesquisa estudando o esporte há 4 mil anos atrás. O esporte já teve fatores, alguns livros, né, escritos 4 mil anos atrás, falando de esporte. Separe as questões importantes. Tempos atrás eu entrei numa live aí, tinha um rapaz falando sobre questões religiosas. Eu estava discutindo com a professora, estava falando sobre os aspectos maturacionais ligados ao homem e o homem, a mulher, a menina e o menino, e essas pedagogias que relacionam. Mas aí depois o rapaz ia falar as questões ligadas a outras relações, ligadas à ciência, nós temos que respeitar. Eu falei, não, eu estou falando outro, respeito o senhor, mas estou colocando outras colocações aqui, respeito. No momento é importante colocarmos, alimentarmos, fazermos esse feedback. O que é feedback? É realimentarmos. Eu estava falando com um zagueiro que estava comigo jogando bola, futebol, aí eu gritei com ele, ó, cuidado! Né, o tempo de reação que ele teve, ele teve o ato reflexo de proteção. Ali ele foi e levantou um pouquinho a perna. Às vezes o ato reflexo, a região patelar ali, que acontece em vários livros, acontece esses fatos. É o feedback negativo que a gente fala. Às vezes eu treinando um futsal, um futebol, eu sendo um treinador, eu dou um grito, olha aí! Eu falo isso, o quê? Muitas vezes vem a questão da audição e vem o equilíbrio. E o ato de quê? De reação para proteger ou deslocar a bola pela sua função, que é ligada ao quê? A zaga. Mas a zaga, a maioria das vezes que a pessoa que joga na zaga, ela tem uma distribuição elementar muito grande de jogar outras funções. Entre força, motriz, de tração. Não vou falar cavalos, mas não, porque deu problema para mim. Vou falar de cilindro, igual Opala, Opalão Preto. Então, Opalão Preto, atrás de você, o pavilhão 9, as questões sumárias. Então, são fatores que colocam, você estava falando ontem sobre a cardiologia do exercício e alguns aspectos ligados aos campos sinióticos, né? Sinióticos, asiáticos, né? Nível ciático, asiáticos, essa sinose colocado é um termo até ligado a um processo, não é, como é que é um termo que tem um remédio que é bom, faz farmácia, que é o estrogeron. Você vê o nome genérico dele, você vê. Se é sinastino, depois vocês procuram. O estrogeron é um bom, muito bom. Desde a década de quê? 50, 60. É muito antigo para nós, mas hoje ele é contemporâneo. Por isso que eu falo campo conceptual. Ok? Então, há um campo importante do Atlas. Quando eu falo Atlas, a palavra Atlas é o quê? Pesquisa. Quando eu falo Atlas, eu falo que mapeamento. Quando eu falo Atlas, eu falo de que atualização. Aqui, ó. Ok? Aqui fala sobre divisão do corpo, célula, sistema ósseo, sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema respiratório, sistema endocrino, sistema sensorial, sistema nervoso, sistema linfático, sistema urinário, sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino. Aí um dia o rapaz falou que é o sistema. Eu falei, que tipo de sistema, senhor? O senhor tem que me entender, porque eu pergunto ao senhor. Que difusão, que tipo de fibra é essa? É o miocárdio? É o sistema cardiovascular? Então são fatores, ok, pessoal? Então, ligado a essas questões, ligado a uma gestação, ok? Então, deixamos questões importantes aqui a falar, ok? Entre as pesquisas. E eu coloquei aqui, que adaptei, falei, o que eu posso fazer para adaptar aqui? Tem uma proteção aqui, não é questão de costume, às vezes não é uma abraçadeira é diferente, a abraçadeira de um capitão. O meu aqui, ó, pode ver aqui, ó, aqui eles tiveram que raspar e fazer a cirurgia. Aqui tinha o quê? Um monte de cabelos subcutâneos. Para aqui, vou falar se for anestesia ou não, aí, ok? Aí depois, ou seja, tem um parafuso aqui. Aí depois, tem quando você tira um pneu de uma bicicleta, aí vai lá e tira e fica o que? Colou o parafuso, ok? Ficou o campo colagenático, né? Que fala o campo colagenático, nos quais traz pontos importantes, ok? Em destaque. Então,